do pastor, fica bem, nossa, vai ser a vontade. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Amém. Friozinho, é por isso que vocês estão todos mais encolhidos aí no fundo. Muito obrigado pelo convite, viu? Estou muito honrado de estar aqui com os irmãos. Sou o pastor Cássio, sou pastor colaborador da Igreja Batista Nova Vida, mais Santana. Fui membro do corpo canal, sou coordenador da equipe de louvor também, e também gosto muito dos hinos, viu, Alessandro? Estamos fazendo um trabalho lá até para resgatar os hinos, porque a gente vai caminhando com essa coisa gospel e adoração, e os hinos fazem a gente pensar na letra, né? Porque a nossa fé, ela é racional. Nós sabemos aquilo que nós queremos. Então o hino faz a gente pensar na letra, né? Não mexe tanto com as emoções. Estamos fazendo esse trabalho lá, inclusive, com uma irmã que vocês conhecem, que é a Marta, do pastor Zé Luiz. Grande especialista em hinos, né? Mas amém. Fico muito honrado aí com o convite dos irmãos. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. É para isso que nós estamos aqui hoje. Peço para que você abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. O pastor Alexandre falou que eu tenho 20 minutos. Vou procurar correr um pouquinho aqui. Você já assistiu um filme de ação? Um filme em que as coisas acontecem de uma maneira muito rápida e você não consegue nem respirar? O Evangelho de Marcos é assim. Dos 4 evangelhos, ele é o mais curto. Os estudiosos acreditam que ele é o primeiro que foi escrito, inclusive tendo influenciado os outros evangelhos sinóticos. E a gente vê as coisas acontecerem de uma maneira muito rápida ali no Evangelho de Marcos. Uma vez eu assisti um filme de guerra chamado O Resgate do Soldado Ryan. Já assistiu esse filme? Os soldados americanos na Segunda Guerra chegam ali na praia da Normandia, na França, e eles desembarcam ali, eles começam a lutar com os alemães ali na Segunda Guerra, é tiro para todo lado, é uma coisa até sangrenta, gente morrendo aqui, mina explodindo ali, perna caindo para um lado, corpo para o outro, soldados chorando, chamando pela mãe. Então é uma coisa assim, os primeiros 20 minutos do filme você não consegue respirar. Só depois que eles conseguem alcançar uma determinada base lá que o filme dá uma... aí você respira. O Evangelho de Marcos é assim, é uma coisa muito rápida e me parece o Evangelho da ação, porque ele vai trazer sim os ensinamentos de Jesus, mas ele foca principalmente no que Jesus fez, na ação, nas atitudes de Jesus. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, no capítulo 1, né, Marcos já começa com uma declaração muito importante, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso, só essa informação para a época já era algo bombástico, vamos dizer assim. Um princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí a gente vê João Batista, que aparece lá, pregando um batismo de arrependimento. Jesus é batizado, vai para o deserto. Aí ele vai para Galileia, começa a chamar ali os seus discípulos, os seus escolhidos, né? Ele vai para Cafarnaum, depois disso, prega como quem tem autoridade ali, as pessoas estão olhando para Jesus, estão ouvindo seus ensinamentos, vendo o que ele está fazendo, e elas estão dizendo: esse homem tem algo diferente, ele é diferente dos outros, ele prega como quem tem autoridade. Depois disso ele entra numa sinagoga, se manifesta ali um espírito maligno, ele repreende, né, esse espírito no homem, manda esse espírito sair. Então as notícias sobre Jesus começam a se espalhar. Algo está acontecendo naquela região, algo diferente. Aí depois ele vai entrar na casa da sogra de Pedro. Sim, queridos, o primeiro papa foi casado, viu? Então ele entra na casa da sogra de Pedro. Ela está acamada, que ela está com febre, e o texto nos diz que Jesus, sabendo disso, toca nela e ela é curada instantaneamente.
Então, mais notícias se espalham a respeito dele, né? Então, ele vai curando, ele vai percorrendo toda a Galileia, vai ensinando a respeito do Evangelho do Reino, claro, né? Porque os milagres, eles testificam o quê? A mensagem. Eles validam a mensagem que Jesus estava compartilhando. Que mensagem é essa? O reino de Deus é chegado até vocês. Então, quando ele curava, os milagres apontavam para a mensagem. Por que isso é importante dizer? Porque hoje muitas pessoas buscam milagres, mas não estão nem aí para a mensagem. Entende? Então depois ele vai curar um paralítico, vocês conhecem a história, aquele paralítico dos seus amigos. Jesus está numa casa, ela está lotada, e eles abrem um buraco no teto da casa, desce no paralítico diante de Jesus. E Jesus, antes de curar aquele paralítico, ali a coisa esquentou, porque ele vai virar para aquele homem e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí começa o burburinho ali dos religiosos, mas ele está se colocando no lugar de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Eu não posso, você não pode. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo disso, o que se passava no coração daquelas pessoas, ele diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta, pega a tua maca, anda e vai para a tua casa? Ninguém respondeu nada. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, filho, levanta, pega a tua maca e vai para casa. E isso acontece. Mais uma cura instantânea. Então a fama de Jesus vai aumentando. E aí começa a provocar os ciúmes naqueles religiosos. Então a Bíblia fala que eles começam a criar planos, elaborar planos para matar Jesus. Então a coisa aqui já começa a ficar mais complicada. Então Jesus vai escolher os seus 12. E o Evangelho de Marcos ele traz aí o nome dos 12. Começam a acusar Jesus de estar realizando milagres pelo poder de Beelzebub, ou seja, de Satanás, o príncipe dos demônios. Então aqui a gente já entra na questão do pecado imperdoável, né? Ou seja, atribuir a Satanás algo que Deus está fazendo. Esse é o pecado imperdoável. Então eles começam a perseguir Jesus ali. Nós vemos a mãe e os irmãos de Jesus aparecendo em um determinado momento, porque eles estavam pensando: puxa vida, Jesus já perdeu completamente a sua razão por tudo isso que ele está fazendo. A sua própria família, a mãe e os irmãos. E aí ele começa a ensinar as parábolas: parábola do semeador, parábola da candeia, da semente, da colheita e do grão de mostarda. Irmãos, tudo isso aqui que eu falei para vocês de uma maneira muito rápida acontece em 2 folhas e meia do Evangelho de Marcos. Uma leitura que você pode fazer de 20 a 30 minutos, no máximo. É ou não é o Evangelho da ação? Podemos respirar agora? Aí a gente chega no capítulo 4, que é o texto que nós vamos ler hoje, a partir do versículo 35. Tenho certeza que é um texto muito conhecido dos irmãos. Lembrando que aqueles discípulos, assim como nós aqui hoje, eles estavam num programa intensivo de aprendizagem com o Senhor. Então essa passagem que nós vamos ler, a partir do versículo 35, a gente precisa pensar o que o Senhor estava querendo ensinar os seus discípulos naquela época. E a pergunta para nós também vale: o que ele está querendo nos ensinar hoje, né? Então, Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?
Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Recebe a glória e o louvor que são devidos somente a ti e à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carecemos do auxílio do teu Espírito Santo neste estudo, para que o Senhor ilumine a tua palavra em nós, e que essa palavra seja como aquela boa semente que cai na boa terra, que frutifica, que dá frutos, Senhor. Ajuda-nos neste domingo, nós dependemos totalmente do Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vemos uma cena aqui muito interessante, né? O que começa acontecendo lá? Versículo 35. Naquele dia, que dia é esse? O dia que Jesus estava ensinando, estava passeando ali com os seus discípulos, ou seja, um dia comum, um dia normal, um dia da nossa rotina. Se é que existia algum dia que nós podemos dizer que era comum na presença de Cristo, né? Mas eles estavam ali, acompanhando o Senhor no seu ministério. Então aqui nós temos um dia comum. O dia termina e Jesus faz um convite para aqueles homens: vamos para o outro lado, ou passemos para a outra margem. Onde eles estavam? Mar da Galileia, que na verdade é um lago. E percebam que Jesus não fala assim: vamos tentar passar para a outra margem. Não, ele diz: passemos. Tem uma ordem. E quando o Senhor dá uma ordem, o bom discípulo não questiona, ele simplesmente obedece. E aí acontece aí essa tempestade, né? Mas um fato interessante que a gente precisa pensar é o seguinte: que a maioria daqueles homens eram homens simples, eram pescadores na sua maioria. Se você me perguntar sobre lei, eu não vou saber te responder, porque não é a minha área. Então você procure o pastor Alexandre, que ele também é advogado, ele conhece de lei, ele vai te orientar. Você quer saber sobre contabilidade? Você pode perguntar para o pastor José Luiz, que é contador. Eu não entendo nada de contabilidade. Agora, se você quisesse saber a respeito de pescaria, você perguntaria para aqueles homens, porque esse era o negócio deles, era o dia a dia deles. Então, quando Jesus fala para aqueles homens no final da tarde: passemos para a outra margem, eu fico imaginando um olhando para a cara do outro, olhando para o mar da Galileia, vira para um, vira para o outro, falando: vai dar ruim esse negócio. Vai dar ruim. Por quê? Porque esse vendaval, esse forte vendaval que vem com ímpeto contra aquele barco, é um fenômeno que acontece até hoje ali no mar da Galileia. Porque o que acontece? Ele é um lago que fica rodeado, só para você entender, ele fica rodeado de colinas e montes. Então, durante o dia, o calor é muito intenso. Então, aquele ar quente fica lá embaixo. Quando escurece, faz aquele friozão deles. Então, vem aquele vento gelado e dá contra aquele vento quente. E isso provoca essa reação que a gente viu aqui no texto. Na verdade, eles não estão debaixo de uma chuva. Você percebeu no texto que vem um forte vento, né, e dá contra aquele barco. Então é esse efeito que acontece até hoje ali no Mar da Galileia. Então, é por isso que eu fico imaginando aqueles homens, um olhando para a cara do outro, falando: esse negócio ainda vai ser bom. Mas o mestre está mandando. Então vamos lá, né? E a cena é tão emblemática que a gente vê que Jesus está dormindo. Acontece tudo isso, se levanta aí aquela tempestade, aquele vento forte, mas Jesus está dormindo. Isso nos mostra muito a respeito da humanidade do nosso Salvador. Jesus, plenamente Deus e plenamente homem. Eu tenho certeza que nesse momento do seu ministério, o Senhor Jesus está extremamente cansado de andar, pregar, ensinar. Aqui nessa fase do seu ministério, onde ele ia, as pessoas iam atrás. Ele estava perdendo completamente a sua privacidade, já estava tendo que procurar locais afastados e de madrugada para poder orar.
para poder ter a sua comunhão com o Pai. Mas aqui a gente vê muito essa questão da humanidade. Jesus está cansado, ele encosta a cabeça no travesseiro e ele dorme, está dormindo. E aqui a gente vê a primeira tensão do texto, né? Nada parecia errado, estava tudo bem, estavam ali no barco, mas de repente vem esse vento muito forte. E não é assim com as tempestades da nossa vida, meu irmão. Hoje está tudo bem, hoje é um dia comum. Amanhã você recebe uma notícia, às vezes um diagnóstico, médico, um ente querido, um irmão da igreja que partiu. Não é assim na nossa vida. Hoje está tudo bem, amanhã acontece alguma coisa, parece que até a gente fica sem chão. Senhor, mas por que o Senhor permitiu tal coisa? E essa pergunta também vai atiçar no coração daqueles discípulos, porque eles ficam apavorados, diz o texto. Também são humanos, como nós, apavorados diante da situação. Medo do quê? Medo da morte. Eles fazem aquela pergunta para o Senhor, eles acordam o Senhor Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que nós vamos perecer aqui, que nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Quantas vezes você fez essa pergunta para Deus nas suas orações? Senhor, o Senhor está vendo a situação que eu estou passando, porque o meu problema sempre vai ser maior do que o seu, meu irmão, minha irmã. O meu problema sempre vai ser maior que o seu, e o seu sempre vai ser maior que o meu. E aí você vira para Deus, até de uma maneira soberba, nós viramos para Deus e dizemos: Senhor, o Senhor não se importa com a minha situação? O Senhor não se importa que eu vou morrer? Isso aqui vai tirar minha vida, vai tirar minha paz, vai tirar o meu sossego. Eu vou ficar mal visto na minha comunidade. Não sei, um vício nas drogas, alguma coisa que realmente tira o seu sono. Uma crise financeira, que a coisa está muito difícil nesse país, eu nunca vi algo nessa proporção. Muito difícil, muito difícil. Mas as tempestades, elas vêm, elas vêm. Mas eu tenho uma boa notícia, porque a presença de Cristo na nossa vida não elimina as tempestades. As tempestades, elas vêm, as dificuldades, as circunstâncias, e é necessário que elas venham. Mas vamos lembrar lá que Jesus estava ensinando aqueles homens, e ele tem uma lição muito importante para nós aqui hoje também, com relação à nossa fé. Então não é porque nós estamos enfrentando uma dificuldade que aos nossos olhos parece impossível de ser solucionada, que Cristo não está presente nas nossas vidas. Ele está presente. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é promessa do Senhor. Estarei convosco até a consumação do século. Nunca os abandonarei, jamais os desampararei. Olha que promessa maravilhosa do Senhor. Ele está conosco, mesmo em meio às tempestades. E aí o que vai acontecer? A gente vai se deparar, ou aqueles discípulos, eles vão se deparar com o silêncio de Jesus. Jesus está dormindo. Nós cremos que Jesus é Deus. Deus está dormindo. Como assim Deus está dormindo se a Bíblia fala que Ele não dorme, que Ele não cochila? Deus está dormindo no barco. E aí, essa questão do silêncio de Jesus nos remete a outra pergunta, porque a gente costuma ouvir na igreja o seguinte, que a resposta de Deus, quando a gente ora, ou é sim, ou é não, ou é espere. Não é isso que a gente ouve? Aposto que você já ouviu isso. E quando Deus não responde? E quando você ora por aquele filho que não se converteu, por aquele parente, para Deus intervir naquela tua causa na justiça, e nada acontece. Deus está em silêncio. Repito, silêncio de Deus não significa ausência de Cristo nas nossas vidas. Isso precisa ficar bem claro. Então aqueles discípulos se depararam com isso, com o silêncio de Jesus. Mas aí a autoridade de Cristo é revelada. Só que primeiro ele vai fazer uma pergunta. Lembra aqueles homens
versículo de número 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Poxa, eu fico imaginando se fosse eu. Por que vocês estão com tanto medo? Estavam diante de uma situação que poderia ceifar a vida deles. Estavam lá apavorados, diz o texto. Jesus levanta: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Mas que a minha fé tem a ver com essa tempestade, Senhor? O Senhor não se importa que a gente vai morrer todos aqui, inclusive o Senhor? Repito, Jesus tinha dito: sermos para o outro lado, não é vamos tentar passar para o outro lado. O Senhor, ele tinha a certeza do seu destino. Qual seria o destino de Jesus? Cruz. Esse era o destino dele. E nada o tiraria deste caminho. E aí ele faz essa pergunta para os seus discípulos: ainda não tem fé? Então, o que ele vai fazer? Aquela cena emblemática: ele vai repreender ali o vento, as ondas, aquieta-te, acalma-te. E o texto fala que fez-se completa a promessa. E aí sim nós chegamos na pergunta que é o cerne desse texto. Eu tenho certeza que você já ouviu essa passagem e alguém falou para você que se Jesus estiver no barquinho da sua vida, tudo vai dar certo. Irmãos, esse negócio de vir para Jesus e os teus problemas estão resolvidos, isso é show da fé, isso não é evangelho, tá bom? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Senhor ele venceu o mundo. É isso que ele diz na sua palavra. Então aqui nós temos a principal lição desse texto. O foco daqueles discípulos precisava mudar da tempestade para a autoridade de Jesus. Aquieta-te, acalma-te. Isso completa a bonança. Por que isso é importante? Porque aqueles homens estavam caminhando com Jesus. Eles viram Jesus curar pessoas, curar enfermos. Eles viram Jesus expulsar demônios, pregar nas sinagogas, ensinando o evangelho do reino. Eles viram Jesus fazendo muitas coisas, mas aqui eles estavam vendo pela primeira vez Jesus, o Filho de Deus, como Marcos coloca lá no capítulo 1, versículo 1, exercendo o seu poder, sendo ele Deus sobre as forças da natureza. Olha que coisa maravilhosa. E aí sim vem a questão que é o cerne desse texto. Qual é a pergunta? Quem é este? Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Percebeu? Percebeu o que Jesus está querendo fazer aqui? Se revelando para aqueles homens, fortalecendo a fé daqueles homens simples. Então é isso que Jesus está fazendo. E eu quero que você fique com essa pergunta hoje. Quem é este? Quem é este Jesus que até o mar e os ventos lhe obedecem? E essa pergunta é importante, irmãos. Sabe por quê? Para nós não ficarmos criando na nossa mente, na nossa concepção, o Jesus que a gente quer. Porque tem gente que gosta só do Jesus divino, entronizado, o Cristo glorificado. Tem gente que gosta só do Jesus humano. Mas é um só, tá? O Jesus humano, o Cristo glorificado é o mesmo. Tem gente que fala que Jesus é um ativista político. Ah, ele é um ativista político. Eu não vou entrar aqui na questão política. Isso também está dando muita confusão no meio das igrejas. Mas Jesus ele veio para defender os mais pobres, os mais necessitados, pregar simplesmente uma mensagem de amor, que Deus ama todo mundo. Só que alguma coisa de errado ele fez no caminho, ouviu um político dizer. Alguma coisa de errado ele fez no caminho, senão a gente não tinha sido crucificado. Mas foi exatamente com esse propósito que Jesus veio, por esse propósito, para morrer no teu e no meu lugar. Para que a ira de Deus, a condenação que pesava sobre nós, fosse colocada sobre ele ali naquela cruz. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o que diz lá em Isaías 53? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E ele pagou o preço. Meu e do seu bem. Cuidado com esse evangelho que não fala de pecado.
Cuidado com isso, porque Jesus veio justamente por isso, para morrer por conta do meu e do teu pecado. Se nós não tivermos essa compreensão da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós não temos nada. Jesus não é somente aquele Deus que quer te abençoar, não é isso. Mas Ele veio, Ele se identificou com a nossa humanidade justamente para pagar esse preço. É por isso que o autor de Hebreus diz que hoje Ele nos representa diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, porque Ele viveu o que nós vivemos. Em tudo Ele foi tentado, mas nunca pecou. Esse é o Cordeiro. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, aquele que tira o pecado do mundo. Então fica com essa pergunta: quem é este Jesus? Porque o medo daqueles discípulos foi transformado. O medo deles se transformou no quê? Em temor. Temor a Deus, temor a Cristo. A dificuldade, a tempestade, que era algo gigantesco naquele momento para eles, passou a ser menor do que a figura do nosso Salvador Jesus. Jesus passou a ser muito maior para eles do que a própria tempestade que eles estavam passando. E é isso que o Senhor faz conosco através do conhecimento do Evangelho e da Palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Sai daqui com essa pergunta hoje: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por me ouvirem nessa manhã fria.